Amigo telespectador, receba o meu cordial a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é gostoso a gente chegar até a tela ou diante de um microfone para falar. Para não falar, como alguém disse, abobrinhas, as coisas que não são, as coisas que o homem pensa que são, na verdade não são. Falar de coisas boas. No segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós encontramos a história de um homem que não era judeu, era da Síria. Ele era um general muito estimado, porém leproso. Que coisa horrível, a lepra. Hoje quase que não se ouve falar em lepra. Hoje se fala em câncer, se fala em infarto, problema de coração, e fala de tanta coisa mais, mas naquele tempo era lepra. E alguém chegou a comparar a lepra ao pecado, porque a lepra corrói a carne sem que a pessoa sinta. Certo dia, conta-se que lá no leprosário, ou fora do leprosário, não sabemos bem, mas um homem que estava vendendo amendoim torrado, pipoca, e de repente alguém disse: olha, o dedo do pipoqueiro caiu no chão lá. Foram olhar lá, tinha caído de fato, a lepra tinha comido, ele nem havia sentido. Outra feita, um homem estava arrumando lá no forno da sua casa a lâmpada. Havia subido em cima do fogão e lá sentiu um cheiro. Ué, mas cheiro de carne queimada, o que será isso? Será que esqueceram alguma coisa no fogão? Eram seus pés que estavam queimando e ele não estava percebendo. Veja bem, a lepra insensibiliza a carne do homem. O pecado também insensibiliza o coração do homem. Quantas vezes o homem ouve falar contra o pecado, mas o homem ama o pecado. O pecado vai corroendo a sua vida. Mormente agora, nesses dias que nós vemos tanta juventude usando crack, usando cocaína, usando o cigarro de maconha. Isso insensibiliza o coração do homem, de modo que o homem torna-se insensível, como aquele general estava leproso e não sabia. Quando alguém lhe falou: oh, se o general conhecesse na minha terra, lá em Israel, um homem chamado Eliseu, o homem de Deus, eu tenho certeza absoluta que esse homem iria curá-lo. Então a esposa desse general se interessou no assunto, levou para seu marido, e o marido foi até o general, foi lá ao rei, disse: ó rei, ouvi dizer, uma menina aqui em casa disse que na terra dela, na terra de Israel, existe um homem chamado Eliseu, um homem de Deus, que cura lepras. O rei não quer me mandar para lá? Disse: perfeitamente, vamos mandar. Mandou uma carta dirigida ao rei lá de Israel, dizer: recebendo essa carta aqui, saiba que eu mandei meu general para que você cure esse homem. É meu general muito estimado, porque ele está sofrendo. Aí o rei ficou todo revoltado. Vejam bem, eles estão me querendo sondar a minha terra para conquistá-la. Mas, por fim, acabou indo até o local onde era necessário chegar e ver o homem de Deus, aquele homem que poderia curar a sua lepra. Era o profeta, o homem de Deus. Aqui na terra nós temos um homem de Deus chamado Jesus. Ele tem poder de curar o pecado, que não somente insensibiliza a carne do homem, o coração do homem, mas também separa o homem de Deus. Porque no tempo de Eliseu, quem fosse leproso devia ficar lá no isolamento, não podia estar junto com a sociedade. Então separa, o pecado separa. Você já imaginou você sendo pecador, coração insensível, e não enxergando a sua própria situação, não tendo capacidade de olhar, fazer um exame introspectivo na sua vida para ver o que se passa com você, pois você não tem paz, você vive no mundo perambulando, quem sabe também entregue as drogas, participando daquilo que o mundo está oferecendo. Aliás, o mundo não tem o que nos dar, tudo é errado.
tudo é incerto, não pode resolver o problema do homem. Os homens buscam os curandeiros, buscam certos pregadores para curar, e nem sempre alcançam. Talvez um dia alcancem a cura do corpo, mas a alma continua pecadora, pervertida, insensível para a voz do Espírito Santo. Enquanto que a Bíblia fala, se hoje ouvirdes a sua voz, ou seja, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, porque Ele está falando, Ele quer convencer você. O Senhor Jesus Cristo, antes de partir deste mundo para o Pai, Ele disse, eu vou embora, porque é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o outro Consolador, não virá até vós. Quando Ele vier, então Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eu não creio na minha palavra. Do juízo porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Oh amigo, Jesus voltou para o Pai. E um dia Ele vai voltar aqui novamente para buscar aqueles que são seus. Ele virá para buscar o fruto que foi um dia semeado na terra, a semente preciosa da palavra. Ele virá para colher esse fruto, de levar para o céu, para junto do Pai, e apresentar junto do Pai, dizer, Pai, aqui estão as almas, os meus irmãos que eu conquistei lá no mundo, viviam perdidos, insensíveis, separados de Deus, eu fui conquistá-los, e trouxe-os aqui, o Pai, eles aqui estão. Amigo ouvinte, vai ser assim mesmo, você vai ser apresentado por Jesus, na presença de Deus. Ele vai dizer, aqui está o João, aqui está o Sebastião, aqui está a Maria, aqui está a Joana, enfim, vai dar o nome por nome daqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, lá no céu. Ele vai apresentar, e somente vão participar das coisas celestiais, aqueles que forem de Deus. Eles estarão lá junto com o Pai. Eu espero que você também lá esteja. Se o seu coração é insensível, clame a Deus. Diga, ó Espírito Santo, venha abrir a minha mente. Venha, Senhor, sensibilizar o meu coração, porque ele está duro. O profeta Ezequiel disse lá no capítulo 36, verso 36, que o Senhor tirará o coração de pedra, o coração insensível, e colocará um coração de carne, fará com que esse coração sinta a palavra de Deus. E diz adiante, e vós sentireis nojo do vosso passado, dos vossos pecados. Quanta coisa que nós fizemos de errado, que nós não sentíamos outrora, mas agora que entregamos-nos a Jesus, nós temos o coração sensível, porque o Espírito Santo mudou. Deus nos deu um novo coração, coração de carne para sentir. Você já imaginou colocar o homem ter um coração de pedra? O sangue não circula, o homem não sente nada, não dá vida. É assim que está o ser humano, sem vida, sem circulação do Espírito de Deus na sua vida. Deus olha para ele, Jesus bate a porta do coração, como diz lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e serei com ele e ele comigo. Amigo ouvinte, você está ouvindo a voz de Deus? Ou o seu coração está insensível? Ou sua alma está leprosa, insensível, separada de Deus? Deus quer restaurar você. Jesus curou certo dia 10 leprosas de uma só palavra. Disse, vão e se apresentem ao sacerdote. Enquanto caminhavam, foram curados. Desses 10, apenas um voltou para dizer, Senhor Jesus, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha cura. Quanta gente já teve a cura do corpo, mas não voltou para agradecer. Por quê? Porque a sua alma ainda é insensível para sentir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Amigo rádio ouvinte, meu telespectador, volte para Deus, clame ao Senhor, peça a Ele que Ele transforme a sua vida, que Ele mude a sua vida, que Ele dê um novo coração, um coração sensível para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e que o Senhor seja louvado pela sua vida. Amém.